pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar para vocês a história de um príncipe que nasceu numa das mais poderosas famílias da Europa. Se ele tivesse subido ao trono, ele teria governado por 89 anos, batendo o recorde de Luís XIV como o reinado mais longo da história. Ao invés disso, ele passou toda a vida no exílio, depois que seu país virou uma república. Mesmo longe, ele lutou pelo bem-estar do povo do seu antigo império. Mas a causa a que ele mais se dedicou foi outra, ainda maior: a paz e a união da Europa. O nome dele era Otto de Habsburgo, o último príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro e um dos idealizadores da ideia que levou à criação da União Europeia. Ele combateu o nazismo, colaborou para o fim do comunismo e defendeu por toda a vida que a união e não a guerra pode levar ao progresso. É a história dele que eu vou contar hoje para vocês. Mas antes disso, aquele avisinho de praxe, não se esqueça de dar uma olhada se você foi desinscrito aqui do canal. Se você foi desinscrito, se inscreva. Você que não é inscrito, você vai se arrepender se você não se inscrever aqui no canal, porque você vai perder os outros vídeos. E aí, para não perder mesmo os outros vídeos, você também tem que clicar no sininho que tem aí embaixo. Também dá uma olhada aí, o pessoal que é inscrito aqui no canal, se o sino está ativado, porque o YouTube adora fazer alguma brincadeira. Para ajudar aqui o canal a manter os vídeos, tem como você ajudar simplesmente compartilhando, comentando, dando like, dislike nesse vídeo, ou então se tornando membro aqui do canal. E aí você consegue ajudar financeiramente o canal a se manter, tá legal? Vamos então ao vídeo de hoje. Francisco José, Otto Roberto, Maria Antônio, Carlos, Max, Henrique, Sisto Xavier, Félix Renato, Luiz Caetano, Pio Inácio de Habsburgo. Ufa! Ele nasceu no castelo de Wartholz, perto de Viena, em 20 de novembro de 1912. Ele era filho do arquiduque Carlos da Áustria e da mulher dele, Zita de Bourbon-Parma, uma princesa italiana descendente de portugueses. Uma coisa curiosa é que o Otto, ele descendia do nosso rei Dom João VI de Portugal, pelos dois lados da família. A mãe do Carlos, né, o Carlos, o pai do Otto, era uma neta da rainha Dona Maria II de Portugal. Portanto, ele era bisneto do nosso Dom Pedro I aqui do Brasil. E a mãe da mãe dele, a avó materna dele, era a filha mais nova de Dom Miguel, irmão do Dom Pedro. O arquiduque Carlos, ele era o segundo na linha de sucessão do Império Austro-Húngaro. Ele era sobrinho neto do imperador Francisco José, o viúvo da Sissi, sobre quem eu e a Cláudia escrevemos um livro, e também tem vídeos sobre a Sissi aqui no canal que você pode assistir. Ele também era sobrinho do herdeiro do trono, o arquiduque Francisco Ferdinando. Como o Francisco Ferdinando se casou com uma mulher de condição social inferior, os filhos deles não podiam herdar o trono. Por isso, quando ele foi assassinado em junho de 1914, o Carlos se tornou o herdeiro direto da dinastia. O Francisco José ele faleceu em 21 de novembro de 1916, um dia depois do 4º aniversário do Otto. E assim, o pai do Otto, Carlos, se tornou imperador da Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria era uma monarquia dual, ou seja, o imperador governava os dois territórios de maneira igualitária. E eles eram independentes na maioria dos assuntos, tanto que a coroação era feita nas respectivas capitais desses territórios, Viena e em Budapeste. Por causa da guerra, estava no meio da Primeira Guerra Mundial, o Carlos ele resolveu adiar a coroação em Viena, mas os húngaros insistiram que deveria fazer a deles. Assim, o Carlos e a Zita e o pequeno Otto foram para Budapeste em dezembro de 1916, onde eles foram coroados como reis da Hungria e também príncipe herdeiro da Hungria, no caso do Otto.
Mas o reinado do Carlos ele durou pouco tempo. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, em outubro de 1918, ele foi forçado a abrir mão do seu poder e a permitir que os povos do seu antigo império, escolhessem a sua própria forma de governo. Ele nunca chegou a abdicar do trono e esperava que o povo o reconduzisse como imperador. Mas isso não aconteceu nos dias seguintes a essa questão toda. E aí, os estados acabaram, na verdade, proclamando as repúblicas que surgiram com a desfragmentação que ocorreu do Império Austro-Húngaro. Com isso, o Carlos, a Zita e os seus filhos, incluindo Otto, foram obrigados a sair do país e se instalar na Suíça. Como o Carlos ele continuava reivindicando os seus direitos como monarca, o parlamento austríaco acabou emitindo um decreto que bania os Habsburgos do país, a menos que o Habsburgo em questão, ou os Habsburgos, jurassem lealdade à República. Na Suíça, a família tinha uma vida relativamente calma e feliz. O Carlos e a Zita eram apaixonados um pelo outro e eles eram muito amorosos com os seus filhos. Mesmo no exílio, o Otto ele recebeu uma educação digna não só de um futuro imperador, mas de um príncipe Habsburgo. Os Habsburgos eles levavam muito a sério a formação das suas crianças. Assim, o Otto ele teve os melhores tutores e se tornou fluente em 7 idiomas: alemão, húngaro, croata, inglês, francês, espanhol e latim. A paz na família só era perturbada porque o Carlos nunca desistiu de tentar retomar o seu trono. Ele chegou a viajar com a Zita para a Hungria, achando que seria recebido de braços abertos como seu legítimo rei soberano. Mas isso não aconteceu, porque, entre outros fatores, havia uma pressão muito grande contra o retorno da monarquia na região. Havia ameaças dos estados vizinhos de que, se a monarquia voltasse, esses países invadiriam a Hungria. Isso, obviamente, acabou com a tentativa do Carlos de tomar o poder, mas não só isso, as grandes potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial começaram a enxergar o Carlos como um perigo para a região. Ele acabou preso junto com a Zita e ambos foram exilados para a Ilha da Madeira, um dos pontos bem longe da Europa. Os filhos dele só se juntaram ao casal 4 meses depois, em fevereiro de 1922. Mas nessa época, a saúde do Carlos já estava muito abalada. Ele faleceu em 1º de abril de 1922 em consequência de uma pneumonia. Assim, o filho mais velho, o Otto, de apenas 9 anos, se tornou o chefe da casa imperial dos Habsburgos e herdeiro virtual ao trono imperial austro-húngaro. O Otto ele recebeu um convite para se instalar na Espanha e em 1929 eles se mudaram da Espanha para a Bélgica, onde a Zita tinha parentes. Na Bélgica, o Otto ele foi aceito na Universidade de Louvain e se graduou em Ciências Políticas e Sociais, se tornando o primeiro chefe da Casa da Áustria a conseguir um diploma de nível superior. Antes disso, sem brincadeira, eles eram proibidos. Ele também obteve o seu doutorado na mesma universidade em 1935, com um tema que demonstrava que, mesmo longe no exílio, ele não deixava de pensar no bem-estar do seu povo e do seu país. O tema era questões de propriedade rural na Áustria. Foi nesse período que ele começou a se interessar por uma outra questão, o pan-europeísmo. O pan-europeísmo ele foi um movimento que buscava unir a Europa, tanto no campo social, quanto no cultural, quanto no econômico e no político. Esse movimento ele surgiu logo depois da Primeira Guerra Mundial e tinha como premissa que só a integração entre as nações europeias é que poderia ser capaz de criar uma paz duradoura no continente.
Não é à toa, não é surpreendente que a ideia do pan-europeísmo tenha sido originalmente formulada por um austro-húngaro, o conde Richard von Coudenhove-Kalergi, e que o Otto tenha se interessado por ela ainda jovem. Por que eu falei que não era surpreendente isso ter surgido do austro-húngaro? Porque a Áustria-Hungria, se a gente pensar bem, era um império que era uma verdadeira coxa de retalhos com dezenas de nações, com línguas diferentes, costumes diferentes, histórias diferentes e que de alguma maneira deu certo. Ainda na década de 1930, o Otto ele se filiou à União Pan-Europeia, a mais antiga organização que defende essa integração. Entre os membros dessa organização estavam o Albert Einstein, o Sigmund Freud, o escritor Thomas Mann, o primeiro-ministro da França, Aristide Briand, entre outras diversas personalidades. Na década de 1930, o Otto ele estava envolvido em um esforço para revogar a lei de banimento dos Habsburgos da Áustria e contava para isso com o suporte tanto de políticos quanto da sociedade austríaca. Tanto os austríacos queriam o retorno da monarquia que o Otto acabou nomeado cidadão honorário de mais de 1.500 municipalidades. Finalmente, a campanha teve sucesso, foi revogada a lei do banimento e alguns dos irmãos do Otto chegaram a ir morar na Áustria. Acontece que havia uma outra campanha acontecendo. O Adolf Hitler ele tinha subido ao poder na Alemanha e os nazistas estavam lutando para que a Áustria fosse anexada à Alemanha. Assim, os povos germânicos viveriam no mesmo país. O Otto achou isso um absurdo e ele começou a falar publicamente não só contra esse plano, mas contra o nazismo. O Hitler ele ficou tão irritado que, por causa da raiva dele com o Otto, ele nomeou o plano de anexação da Áustria pela Alemanha como Operação Otto. Quando a Áustria finalmente foi anexada pela Alemanha em 1938, o Otto ele se ofereceu para retornar ao país como chanceler ou primeiro-ministro para liderar a resistência contra os nazistas. Ele chegou a defender uma intervenção internacional contra a anexação. Por causa disso, o Hitler ele ordenou que ele fosse condenado à morte e retirou a cidadania austríaca dele e de toda a sua família e reinstaurou a lei de banimento. Essa lei continuou mesmo depois da guerra, do fim da guerra, e só foi revogada oficialmente em 1995, quando a União Europeia a considerou uma violação dos direitos humanos. Isso não intimidou o Otto, mesmo sem poder entrar na Áustria. Assim que começou a Segunda Guerra Mundial, ele liderou uma rede de resistência que conseguiu retirar 15 mil cidadãos da Áustria, muitos deles, obviamente, judeus. O que gerou problema mesmo para o Otto foi a invasão da Bélgica pela Alemanha. Isso forçou o Otto e a família a fugir rapidamente do país. O governo de Portugal queria abrigá-los, mas como o Portugal na época era um país neutro, eles tiveram que achar uma brecha na legislação para fazer essa caridade de aceitá-los lá. Aí o que eles lembraram? Que a avó do Otto, ela era descendente de um príncipe português, logo ela era portuguesa, assim toda a família dela também era portuguesa. Então, assim, com passaportes portugueses e como cidadãos portugueses, eles passaram a ser aceitos em Portugal e os nazistas não puderam falar nada. Mas isso durante algum tempo. A pressão de Hitler sobre Portugal ficou insuportável depois de um determinado tempo e forçou o Otto e a sua família a mudarem para os Estados Unidos. De lá, o Otto ele continuou trabalhando em favor da liberdade não só da Áustria, mas de todos os outros países que compunham o antigo Império Austríaco. Ele chegou até mesmo a ser
recebido pelo presidente dos Estados Unidos na época, o Franklin Roosevelt. Muitas organizações de resistência contra o nazismo na Europa Central, nem todas monarquistas, viam em Otto o seu líder. Ele chegou a tentar organizar um batalhão para lutar contra a ocupação nazista chamado Áustria Livre, inspirado, obviamente, no França Livre do De Gaulle. Mas esse batalhão não deu muito certo. Entretanto, essas organizações, elas conseguiram algo muito importante. Uma dessas organizações foi a responsável por trazer a público, pela primeira vez durante a Segunda Guerra Mundial, evidências do Holocausto, o extermínio dos judeus pelos nazistas. Depois que os aliados desembarcaram na Normandia e começaram a libertar a Europa dos nazistas, o Otto ele foi uma das primeiras pessoas a retornar para Paris. Ele seguiu junto com as tropas aliadas para o leste e entrou com elas na Áustria. Foi a primeira vez em 27 anos que ele viu o seu país. Mas, com o fim da guerra, o novo governo austríaco reiterou a lei de banimento e o Otto foi expulso da Áustria. Você está pensando, agora ele desistiu. Não, não desistiu nada. Ele foi uma das vozes mais ativas pela aceitação desse mesmo novo governo como representante legítimo do povo austríaco independente. E ele também foi um dos principais responsáveis para que os aliados reconhecessem o país não como apoiador de Hitler, mas reconhecer que a Áustria foi vítima de guerra dos nazistas. Foi só depois que a Áustria estava em segurança que o Otto encontrou tempo para a sua vida pessoal. Ele se casou apenas em 1951 com a princesa Regina de Saxe-Meiningen. E eles tiveram 7 filhos. Enquanto ele criava a família, o Otto ele continuou reivindicando o trono dos seus ancestrais de volta. E também a sua nacionalidade, ele não tinha nacionalidade austríaca. Ele só voltou a ser considerado cidadão austríaco em 1956, depois de mais de 10 anos da queda do Hitler, que tinha tirado a sua cidadania. Mas mesmo nessa época, o governo austríaco ele não estava muito feliz com o Otto. Como chefe da Casa de Habsburgo, o Otto ele continuava concedendo títulos de nobreza, o que era visto com suspeita, e a Áustria exigiu que ele abrisse mão dos seus direitos dinásticos como condição para que pudesse voltar ao país, de acordo com a lei do banimento prévia, lembrando que ela ainda estava valendo. Ele acabou cedendo e em 1961 ele renunciou aos seus direitos dinásticos. Ele esperava poder assim retornar para a Áustria, mas surgiu um outro problema. O governo austríaco descobriu que o Otto tinha registrado uma de suas filhas como arquiduquesa. O impasse só se resolveu 5 anos depois, quando o Otto finalmente pôde visitar o seu país natal. Depois disso, o Otto ele passou a se dedicar mais intensamente à questão da integração europeia. Ele foi eleito presidente da União Pan-Europeia em 1973 e ocupou o cargo por mais de 30 anos até 2004. Em 1978, ele decidiu se candidatar para o Parlamento Europeu pela Alemanha, como candidato pela Baviera, concorrendo por um partido democrata cristão. Ele usou o nome civil de Otto de Habsburgo e foi eleito e passou 20 anos como membro do Parlamento Europeu até se retirar da política por motivos de saúde. Durante o seu período como eurodeputado, o Otto ele lutou principalmente para expandir a União Europeia para outros países, especialmente aqueles do leste europeu, como a Hungria e Eslovênia. Também foi lá que ele se meteu numa enorme confusão com o eurodeputado Ian Paisley.
O Ian Paisley, ele era um pastor protestante da Irlanda do Norte. Na época, havia um problema na Irlanda do Norte, um conflito na região envolvendo católicos e protestantes. Em 1988, o Papa João Paulo II, ele foi discursar no Parlamento Europeu. E assim que ele começou o discurso, o Paisley, ele levantou uma faixa e começou a gritar, chamando o Papa de anticristo. Outros deputados protestaram e começaram a jogar objetos no Paisley. Enquanto isso, o Otto, que era extremamente católico e tinha mais de 70 anos, ele se levantou, foi até onde o Paisley estava, arrancou a faixa da mão dele, o agarrou, deu um soco nele e chegou a rasgar a camisa do Paisley. Com a ajuda de outros deputados e do pessoal da segurança, ele agarrou o Paisley pela gravata e o tirou porta afora da Câmara. Além do nazismo, o Otto ele também foi um crítico do comunismo e ajudou a combater a chamada Cortina de Ferro, que dividia a Europa em áreas de influências capitalista e comunista. Quando o Mikhail Gorbachev subiu ao poder na União Soviética e começou a flexibilizar o regime com a chamada perestroika, o Otto resolveu aproveitar e testar quão longe essa flexibilização poderia ir. Na condição de presidente da União Pan-Europeia, ele organizou uma demonstração pacifista que ficou conhecida como Piquenique Pan-Europeu, na fronteira entre a Áustria capitalista e a Hungria comunista. Ele conseguiu a colaboração do presidente húngaro para que a fronteira entre a Hungria e a Áustria fosse aberta e os cidadãos dos dois países pudessem confraternizar num evento informal. Em 19 de agosto de 1989, a Hungria ela liberou uma pequena passagem para o local da reunião, do piquenique, que deveria ser fechada no fim do dia. Só que a história se espalhou, folhetos foram distribuídos, sugerindo que cada pessoa aproveitasse e cortasse um pedaço do arame farpado que dividia os países. Então começaram a vir pessoas de todos os países comunistas, principalmente da Alemanha Oriental, que ficaram acampados perto do local onde haveria o piquenique. Os portões da fronteira se abriram às 3 horas da tarde e a polícia húngara não fez absolutamente nada para impedir o fluxo gigantesco de pessoas de todos os países comunistas para a Áustria. O Otto não estava lá, ele foi representado nesse evento por uma de suas filhas, que fez um discurso inicial. Houve discursos, músicas, mas também vinho e cerveja, churrasco, goulash, que é o prato típico da Hungria. E os participantes também começaram a cortar, conforme recomendado, o arame da cerca. E isso deu mais ou menos 1,5 km de cerca perdida assim, na divisão. Mesmo assim, muitos alemães orientais acampados do lado da Hungria ficaram com medo de cruzar a fronteira. Só que eles também não saíram de lá. E a Hungria resolveu o problema decidindo abrir totalmente, definitivamente, a fronteira entre os dois países em 11 de setembro. Dessa forma, 30 mil alemães orientais acampados atravessaram para o outro lado. Em seguida, um novo caminho foi aberto na Tchecoslováquia. E a questão ficou tão incontornável que levou a um levante popular e à derrubada do Muro de Berlim em 9 de novembro. Isso abriu o caminho para a unificação da Alemanha menos de um ano depois. A queda do muro, por sua vez, levou a um processo que acabou com o comunismo em todo o leste europeu, inclusive na Rússia. E assim, essa ideia do Otto de reunir pacificamente os povos do antigo Império Austro-Húngaro acabou mudando completamente a geopolítica mundial. Outra causa a que o Otto se dedicou foi a dos direitos humanos, especialmente dos direitos dos refugiados, que já era uma causa que a CIS defendia. E mesmo depois que ele se retirou da vida pública, ele
continuou dando opiniões muito fortes a respeito da política internacional, chegando a chamar publicamente o presidente russo Vladimir Putin de uma ameaça internacional. Isso quase 20 anos antes da invasão da Rússia à Crimeia. Nos últimos anos da sua vida, o Otto ele entrou com um pedido de cidadania em todos os países que tinham composto o antigo Império Austro-Húngaro, né, que formava o Império Austro-Húngaro quando ele nasceu. Assim, depois de ele ter sido um apátrida, ele chegou a ser cidadão de 4 países: Áustria, Hungria, Alemanha e Croácia. O Otto de Habsburgo ele morreu em sua casa na Alemanha em 4 de julho de 2011, aos 98 anos de idade. Depois de perder a sua pátria e de lutar tanto por ela, ele finalmente voltou para casa e está sepultado na Kapuziner Gruft, em Viena. É interessante, né? Você pegar um príncipe que perdeu tudo e, de repente, até morrer, ele continua lutando pelo seu país, pelo seu povo, pelo que ele acredita. Eu acho a história do Otto formidável. Nós trouxemos, eu e a Cláudia trouxemos boa parte da história dele dentro do livro da Cici, que nós lançamos esse ano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço, até o próximo.